Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse: dito isso está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus está aqui cheio do Espírito Santo. Ele já está 40 dias dentro de um propósito. E o texto diz que, voltando ele do Jordão, o Espírito do Senhor vai levar Jesus para dentro de um deserto. E é nesse deserto agora que, durante 40 dias, Jesus vai ser tentado pelo diabo. Então o Espírito de Deus leva Jesus para dentro do deserto com a intenção que ele seja tentado pelo diabo. Jesus, ele é o próprio Deus, mas ele precisa especificamente dentro desse contexto vencer as paixões, os inflames carnais, como homem. Então a tentação de Jesus, ela não vai ser vencida como Deus. Jesus a vence como homem. Porque sendo Deus, ele poderia fazer assim, e destruir o diabo. E pelo contrário, ele vai ser tentado nas suas 3 principais funcionalidades como homem, para que o diabo consiga levá-lo ao pecado. E você vai ver lá na frente em Hebreus dizendo que em tudo Jesus foi tentado. E nele nada foi encontrado pecado, não teve pecado nele, porque todas as atitudes de Jesus foram atitudes em santidade. Contudo, ele é levado ao Espírito para dentro do deserto, vai ser tentado pelo diabo. Após 40 dias, o texto diz que ele teve fome. Ele não teve fome 40 dias. Preste atenção na interpretação. Após 40 dias, teve fome. Mesmo sendo tentado pelo diabo, Jesus se mantém firme. Quando se cumpre o ciclo de 40 dias, ele teve fome. Necessidade física do corpo, da matéria. E tendo fome, o diabo se aproxima para tentá-lo na sua necessidade. Se tu és o Filho de Deus, por que tu não pega essa pedra e transforma em pães? 2 coisas você tem que observar. Primeiro, o diabo está tentando aqui a divindade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, você tem poder para transformar essa pedra em pão. Por que tu não pega essa pedra e transforma em pão? Jesus, ele vai ser tentado aqui na sua divindade, porque, como eu disse para você, ele precisa vencer a tentação como homem. Só que o diabo a todo momento impulsiona Jesus a usar o seu poder. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Você tem poder para isso.
Ele tem poder, mas ele sabe que não é o momento dele usar o poder, porque ele precisa vencer a tentação como homem, para lá na frente ele ser autoridade para os discípulos e dizer: eu venci o mundo. Jesus vence o mundo, obviamente, quando ressuscita, ele ressuscita como Deus, mas muita coisa ele vai vencer como homem, mostrando para nós que é possível resistir, que é possível vencer. Porém, existem algumas características que estão em Jesus. A primeira do versículo 1, que diz é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Estando cheio, ele responde à altura do Espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tenta na sua necessidade, Jesus responde mediante ao Espírito. Responde mediante ao fato dele estar alimentado espiritualmente. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, ainda insatisfeito, vai tentar Jesus uma segunda vez, na mesma perspectiva, levando agora para um alto monte. E levando para um alto monte, o diabo oferece a Jesus o seu poder. Se prostrares a mim, tudo isso eu te darei. Te darei glória e te darei reino. O que o diabo está exigindo de Jesus? O diabo está exigindo de Jesus adoração. Primeiro, Jesus é tentado no corpo, necessidade física. Segundo, Jesus é tentado no seu espírito, porque o diabo está exigindo dele adoração, que ele se prostre diante de Satanás e ofereça louvor. Só que Jesus também responde mediante a palavra, dizendo que somente a Deus adorarás. Mediante a palavra ele responde que somente a Deus ele presta culto. Mas o que o diabo quer fazer é tentar Jesus agora no seu espírito, para que Jesus ele corrompa a sua adoração. E é interessante que esse versículo mostra para nós o poder que o diabo tem. Porque nesse versículo aqui, especificamente, o diabo não está mentindo. O diabo não está mentindo para Jesus dizendo: dar-te-ei todo o poder e sua glória, porque a mim foi entregue. É ele que está dizendo isso. Isso é verdade. Ele tem poder sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz que no mundo, o mundo já és do maligno. Quando o diabo ele foi expulso do céu e foi lançado para fora do céu, ele não foi destituído do seu poder. Ele tem poder. Ele continua tendo poder. Tanto que você vai perceber que o arcanjo Miguel, quando poderia repreendê-lo, ele usou uma expressão dizendo que o Senhor te repreenda, respeitando duas coisas. Primeiro, submissão a Deus. Segundo, uma autoridade que estava sobre aquele ser. Então ele é um ser que também tem poder. O que ele quer oferecer para Jesus é a glória da terra, é o reino da terra. Jesus está ali como homem, abriu mão do reino dos céus, sendo Deus, para se passar como homem, reencarnado como homem, para vencer as tentações como homem e mostrar para nós que é possível vencer. Só que ele vai ser agora tentado no seu espírito. Jesus responde mais uma vez pela palavra: somente a Deus adorarás e somente a Ele se prostrarás. Somente a Ele servirás. O diabo tenta uma terceira vez, leva Jesus para o alto do pináculo e diz: está escrito, se te lançares daqui, você dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar, porque eles não te deixarão tropeçar em pedra alguma. Duas coisas você observa no versículo, na terceira tentação que o diabo tenta com Jesus. Primeiro, está escrito. Repita comigo: está escrito. A expressão está escrito é mostrar para nós que o diabo tem o conhecimento do evangelho. Quando ele diz está escrito, ele mostra a consciência que ele tem da palavra. Ele sabe do conhecimento. Ele sabe da verdade bíblica. Ele sabe da profecia. Ele sabe do evangelho. Está escrito. Ou seja, ele está usando a palavra para deturpar Jesus para o caminho da perdição.
Está escrito que se te lançares daqui, dará ordem aos seus anjos para te guardar, eles podem te proteger, eles podem te livrar. A terceira tentação do diabo em relação a Jesus é a sua alma. Porque, como eu disse, Jesus está ali como homem. Se ele se lança do pináculo do templo, sendo homem, o que acontece? Morre. Se algum homem se lançar do prédio, o que acontece? Perde a sua vida. É óbvio que Deus tem poder de guardar, de enviar anjo, carruagem. Deus tem todo poder e autoridade. Mas como eu disse para você, Jesus está sendo tentado aqui como homem. Então ele precisa vencer isso como homem mediante a palavra. Aí ele vai dizer, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele responde mediante a palavra, ele refuta o diabo na palavra e se mantém firme. E logo o texto diz que o diabo sai, pelo menos por algum tempo, o diabo se retira. O Evangelho segundo escreveu Mateus vai dizer para nós que assim que o diabo sai, os anjos se aproximam e servem Jesus. Existem lições riquíssimas dentro do contexto de Mateus capítulo 4, que são de grande valia para a nossa vida nessa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira lição que eu quero extrair do texto é que o texto diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Se eu quero vencer a tentação, a primeira coisa que eu preciso ter na minha vida é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo me ajuda a responder no Espírito. Ser cheio das coisas carnais me ajuda a responder na carne. Se eu quero vencer tentação da carne, desejos da carne, eu preciso ser cheio do Espírito. Alimentar o meu espírito a tal ponto que a minha carne não consiga ter domínio sobre mim. Para vencer a tentação, eu preciso ser cheio. Quanto mais cheio do Espírito, mais vazio do mundo. Quanto mais cheio do Espírito, mais vazio do pecado. Dificilmente você vai ver alguém cair na hora que está orando. Dificilmente você vai ver alguém ceder por uma tentação na hora que está em propósito, em jejum, em oração. Porque quando ele está alimentando o espírito dele, não tem oportunidade para que a carne o domine. Ele pode ser tentado, mas isso não significa que ele vai ser induzido para o caminho da destruição. Porque quando eu alimento o meu espírito, eu tenho poder sobre a minha carne. Por isso que Jesus está vindo, antes de ser tentado, ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio. Sendo cheio, eu venço as tentações. Segundo, o texto diz que o Espírito leva Jesus para dentro do deserto. Aí você percebe que é o próprio Espírito que conduz Jesus para dentro do deserto. Não é diabo que está levando Jesus para o deserto. Não é Jesus que decide entrar no deserto. Não é a precipitação dele, a vontade dele. É o Espírito que o leva para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Então isso aqui me faz entender que existem desertos que o próprio Deus me leva para que eu seja provado. Para que eu cresça. Para que eu responda no Espírito. Toda vez que você se enche do Espírito Santo, é para que lá na frente você consiga vencer uma provação. Alguém está me ouvindo aqui? Toda vez que você se enche do Espírito, é para que lá na frente você vença algum desafio. Então o Espírito te enche nesse domingo, para que você vença desafios amanhã, que é segunda-feira. Porque você não sabe quais são as áreas que vão vir para te atacar. Mas a presença de hoje vai te dar estrutura para vencer amanhã. É capacidade para suportar, é capacidade para vencer, é capacidade para seguir adiante, é capacidade para romper. Então o Espírito me leva ao deserto, mas para me fazer crescer, para me encher, para ser aprovado e para que eu consiga vencer as provações. Jesus está cheio do Espírito, é levado pelo Espírito de Deus ao deserto, e ali ele fica 40 dias sendo tentado pelo diabo. Quantos dias?
Ninguém falou quantos dias? Jesus está sendo tentado. Você percebe que ser tentado não é pecado? Jesus, sendo Deus, não está pecando no texto. Jesus está sendo tentado. O que é tentação? É desejo, é vontade, é vontade de consumação. O fato de eu ter a vontade de fazer não significa que eu estou pecando. O fato de eu ter o desejo de fazer não significa que eu estou pecando. O pecado está na consumação do meu desejo. Jesus está 40 dias renunciando em propósito, até o momento que ele chega e sente fome. Ele tem desejo, ele quer comer, porque sendo homem, já são 40 dias com necessidades. Só que Jesus se mantém firme, porque ser tentado não significa que está pecando. Então é possível você ser tentado em todas as áreas da sua vida e não estar pecando. Você ser tentado moralmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, às vezes num dinheiro ilícito, às vezes numa situação errada. O dinheiro chega a pegar na tua mão, você sente um negócio formigar, mas você fala, não quero. O desejo veio, mas você renunciou. Às vezes uma situação onde você quis cair, você quis pecar, você quis se envolver emocionalmente numa situação, quis fazer e você renunciou. É possível você sentir o desejo e não consumir. É possível você querer e não consumir. É possível você ter a vontade e não ser dominado. É possível a vontade vir até você e ela não dominar a sua vida. Então Jesus está mostrando para nós uma lição seguinte: você pode, você consegue, porque eu também consegui. Se Cristo aqui tem domínio próprio no meio do deserto, nós também conseguimos ter domínio próprio. É possível ter domínio no meio de tentações. É possível ter domínio num ambiente de trabalho onde só tem você que é cristão. É possível ter domínio dentro de um ambiente, numa faculdade, onde só você que busca o Senhor. É possível ter domínio dentro de uma família onde a maioria idolatra, bebe, fuma, e às vezes nas festinhas do ano, do filho, do pai, você tem que se envolver, mas você pode não se contaminar. Você pode não se corromper. Às vezes o desejo vem, mas você não deixa isso te consumir. Porque ser tentado é uma coisa, agora ceder à tentação é outra. Jesus sente o desejo, mas ele não cai. E o texto diz que após 40 dias teve fome. Olha que interessante o que o versículo fala. O texto não diz que ele teve fome durante 40 dias. O texto diz, após 40 dias ele teve fome. Vem comigo para acordar. Após 40 dias ele teve fome. Jesus não teve fome 40 dias. Após 40 dias Jesus teve fome. Está no texto. Não são os 40 dias com fome. Os 40 dias tentado. Mas a fome vem após os 40, porque ele está tão cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo está preenchendo a necessidade dele. E isso aqui eu já vivi na prática. Você está tão cheio do Espírito, que o Espírito preenche a necessidade do corpo, da alma e do Espírito. Você está tão cheio de Deus que as coisas terrenas não conseguem escravizar a sua vida. Elas não conseguem ter domínio sobre você. Quem aqui já passou por situações onde o Espírito Santo te preencheu de tal forma que ele conseguiu suprir os vazios que você tem dentro de si? Quem já passou por isso? Dentro de você, dentro de si? Né? Você tá tão cheio do Espírito, você está tão tomado pela glória de Deus, que o mundo não consegue te consumir, não consegue te roubar, não consegue te vencer. Porque o Espírito Santo preenche a vontade sexual. O Espírito Santo preenche a vontade financeira. O Espírito Santo preenche os desejos, os vícios, as coisas que o mundo tenta colocar sobre você. Às vezes o que você está precisando é de ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Porque às vezes o pecado está batendo na tua porta e tem domínio sobre a tua vida porque você está cheio de tudo, menos do Espírito.
Às vezes você está cheio de WhatsApp, cheio de Facebook, cheio de Instagram, cheio de internet, cheio de TikTok. Você passa mais horas vendo vídeo para cá, vídeo para rindo para lá, mas não medita na palavra, não se alimenta. Pergunta para esse irmão, vai dar um glória ou vai fingir que não é contigo mesmo? Você passa mais coisas, mais tempo vendo coisas que não edificam do que coisas que te levantam, do que coisas que te preenchem. Agora eu te garanto, se você for cheio do Espírito de Deus, você não vai padecer necessidades. Deus preenche. Jesus está mostrando para nós que depois de 40 dias ele teve fome. Durante os 40 dias tentado, o Espírito está preenchendo Jesus. Aí o diabo se aproxima. Porque o diabo chegou depois de 40 dias. Olha para cá. Jesus está esgotado. Como homem. 40 dias sem comer. E o diabo chega e oferece a picanha. Aleluia. Você está achando que o diabo vai vir quando você está forte? Hã? Você está achando que o diabo vai vir na hora quando você está marchando na terra? Quando você está revelando CPF, identidade, RG? O diabo vai vir? Deixa ela cansar. Deixa ela perder a vontade de orar. Deixa ela perder a vontade de ler Bíblia. Deixa ela cansar de dizer não para os pratos. Se tem uma característica que o diabo tem, se chama paciência. Eu e você, a gente luta para ter, não é verdade? Mas o diabo, ele possui essa característica na sua essência. Paciência e perseverança. Ele vai esperar você se esgotar. Ele vai esperar você se cansar. Ele vai esperar você se fadigar. Ele vai esperar você se quebrar. Aí quando você não tiver mais força, quando você está quase caindo, ele vem e oferece o prato. Toma, você pode. Você pode, olha que interessante. Você pode, tu não és filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pães. Jesus pode transformar a pedra em pão, sim ou não? Vou perguntar, Jesus pode transformar a pedra em pão, sim ou não? É isso que você tem que aprender. O fato de Jesus poder não significa que ele vai fazer. Isso aqui é libertador para a tua cabeça, irmão. Porque quando o tentador vier te tentar, você não pode dizer para ele, eu não posso. Quando você diz para o diabo, eu não posso, você cai. Você tem que aprender a dizer isso, eu não quero. Grita comigo, diga, eu não quero. 1, 2, 3, vai. Não, para acordar esse irmão que está dormindo com frio. 1, 2, 3, vai. Isso aqui é libertador. Porque quando você diz eu não posso, na verdade você quer, mas não pode. Quando você diz assim, eu não posso, você quer, Senhor, eu quero. Eu só não peco porque tem alguém me vendo. Eu só não peco porque tem um crente aqui. Mas tira esse crente do trabalho que eu peco. Tira esse irmão de perto de mim que eu peco. Não, tira esses crentes que eu tomo as coisas que não é para tomar. Eu bebo aquilo que não é para beber. Eu fumo aquilo que não é para fumar. Eu faço aquilo que não é para fazer. Eu coloco no meu corpo aquilo que não é para colocar. É só tirar o crente do julgamento que eu faço. Porque quando você diz eu não posso, na verdade você quer, mas você não pode. Agora quando você diz assim para o diabo, eu não, você está tomado por uma decisão, influenciado pelo livre-arbítrio que você tem, que Deus te deu, que se chama direito de olha para cá, o diabo tem o poder de influenciar, mas ele não pode dominar suas ações. Ele tem o poder de influenciar, mas ele não pode agir por você. Quando você diz eu não quero, você está decidido por uma ação que você não vai se relacionar com o diabo. Não é que você não pode, eu posso, mas eu não quero. Quando você diz eu não posso, na verdade, isso é um argumento que o inimigo vai usar para te levar ao pecado. Então você precisa estar decidido a dizer eu não quero. Tu não és filho de Deus? Por que tu não pega essa pedra e transforma em pães? Olha isso, a expressão que ele usa. Se tu és o filho de... Jesus sabia que ele era Deus, sim ou não? Vou perguntar de novo. Jesus sabia que ele era Deus, sim ou não? Sim. Não, eu vou de Bíblia hoje. Jesus sabia que ele era Deus, sim ou não? Sim. Então por que o diabo questiona ele? Jesus sabe quem ele é. Mas o diabo questiona a natureza de Jesus. Se tu és o filho de Deus, ou seja, me mostra que tu tem o poder. Me mostra que tu é o filho de Deus. Me mostra que realmente tu és o Messias. O diabo, ele está tentando catucar aqui
a natureza de Jesus, para que Jesus se manifeste como Deus. Se tu és o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pães. Mas Jesus sabe quem ele é, irmão. E quem é, não precisa ficar mostrando para os outros. Catuca alguém perto de você e diga: para de querer se amostrar, meu irmão. Diz: para de querer mostrar para os outros. Para de querer ter essa necessidade de autoaprovação. Para de querer ter essa necessidade de mostrar porque quando você é, você não precisa mostrar para ninguém aquilo que você é. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore não é conhecida pelo aquilo que fala. A árvore é conhecida pelos frutos que produz. Eita Jesus! Quando eu entendo que os frutos revelam aquilo que eu sou, eu não tenho a necessidade de falar para os outros. Eu não preciso provar para os outros aquilo que eu sou, porque eu sei quem eu sou. Quem tem a necessidade de mostrar para os outros é porque não sabe quem é. Quem tem a necessidade de querer revelar para os outros, dizer para os outros, não entendeu ainda aquilo que é. Jesus sabe quem ele é. Então ele não precisa convencer o diabo, porque até o diabo sabe quem Jesus é. Jesus olha para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está com fome, sim ou não? Vou perguntar de novo: Jesus está com fome, sim ou não? Então por que Jesus não está comendo o pão? Por que Jesus não está transformando a pedra em pão? Pelo contrário, ele rebate na palavra e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Jesus não transforma a pedra em pão, e pelo contrário, Jesus prefere ficar com a palavra. Ou seja, agora eu tenho fome, mas eu prefiro me alimentar da palavra, porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu abro mão do momento para ficar com propósito. Catuca alguém perto de você e diga: o propósito vale mais que o momento. Diga: eu prefiro ficar na palavra do que ficar com o momento. Eu prefiro ficar na palavra do que ficar com a necessidade de agora. Eu prefiro ficar no propósito do que ficar com aquilo que o diabo tem para me oferecer. Eu prefiro o propósito. O momento só dura agora. O momento só preenche agora. O momento só lambuza a boca agora. O momento só gera desejo agora. O momento só serve agora. Agora o propósito não. O propósito é eternidade. O propósito é salvação. O propósito é vida com Deus. O propósito é para sempre. Quem concorda, dá um grito de glória a Deus aqui nessa casa. O propósito sempre vale mais a pena que o momento. Só que o diabo vai fazer o contrário. Ele vai querer te convencer que o momento vale mais que o propósito. Por que você não come pão? Por que você não transforma essa pedra em... O momento é melhor. O desejo é agora. A necessidade é de agora. Às vezes o diabo, ele vai querer te dar o agora, para impedir você de chegar no propósito. E segura as tuas pontas. Guarda a tua vida no Senhor. Se você já está 40 dias de jejum e oração, vai quebrar o propósito agora? Espera. Segura. Aguarda. Porque quando o diabo sente que está perto de você viver o propósito, ele te apresenta o laço da precipitação. Eu repito isso. Quando o diabo sabe que você está perto de viver o propósito, ele te apresenta o laço da precipitação. A precipitação é com intenção de abortar o propósito de Deus sobre a tua vida, para que você haja por impulso e saia da direção de Deus. Mas é melhor você ficar no deserto com Deus do que estar no palácio com o diabo. Jesus se mantém firme e diz: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a carne não me domina. A carne não tem domínio sobre mim, porque eu estou cheio da palavra. Aí o diabo vai pegar Jesus e vai levá-lo para um lugar alto. O texto usa a expressão chamada: e o levou para o alto monte, para que Jesus enxergasse os gênios e se prostrasse diante dele. Olha o que o diabo está fazendo. O diabo está levando Jesus para um lugar alto. Olha que paradoxo que tem no texto. No capítulo 4, do versículo 1, se você ler, o Espírito de Deus está levando Jesus para dentro do deserto. Aí o diabo leva Jesus para o alto monte. Olha o que o diabo faz. Leva Jesus para o alto. Olha o que o Espírito faz. Leva Jesus para o deserto. Tem alguém que está entendendo? Eu estou sozinho nesse culto aqui.
O diabo leva Jesus para o alto e o Espírito leva Jesus para o deserto. Aí a gente precisa entender que existem lugares altos, que é o diabo que está levando. Existem lugares altos, que é o diabo que está dando. É dinheiro, é casa, é fama, é carro, mas é diabo que está dando. É coisa corrompida, é coisa ilícita, é coisa prostituta, é coisa quebrada, é coisa fora do propósito. Tem gente que está lá em cima, mas é diabo que está levando. Então às vezes não compare a sua vida com alguém que está lá em cima, porque tem muita gente que está lá em cima que é diabo que está levando. Agora tem gente que está no deserto, mas é o Espírito que colocou lá. É muito melhor estar no deserto com Deus do que no palácio com o diabo. É muito melhor estar na prova com Deus do que estar lá em cima com o diabo. É muito melhor estar na crise com Deus do que estar com dinheiro com o diabo. É muito melhor estar na luta com Deus do que estar na alegria com o diabo. É muito melhor estar no deserto com Deus do que estar lá no alto, em cima do monte, andando de avião, em tudo quanto lugar é com o diabo. Eu prefiro andar com Deus. Quem me acompanha, dá outro glória para mostrar que está vivo. O diabo leva Jesus para o alto monte e pergunta para ele: eu te darei tudo isso aqui se você me prostrares. Darei todo esse poder e glória. Olha para cá. O diabo tem poder, sim ou não? Eu sei que ele é o pai da mentira, mas nesse aspecto ele não está mentindo, porque ele tem poder. E ele pode oferecer poder para Jesus, o poder do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo já és do maligno. Então ele quer oferecer glória dessa terra para Jesus. Essa glória aqui não é a glória divindade, é a glória para o Jesus homem. O diabo está oferecendo a glória para tentar chamar a atenção do Jesus homem, para que ele deturpe a sua adoração. Que o diabo tem poder, o diabo tem autoridade, mas não se esqueça, por mais que ele tenha poder, Deus tem todo o poder. O diabo pode ter autoridade, mas Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Isso aqui já era suficiente para você dar glória. Deus tem todo o poder, no céu e na terra e no céu. O salmista escreveu dizendo: ainda que eu estivesse debaixo da terra, lá ele estaria. Ainda que eu subisse nas mais altas nuvens, lá também o Senhor estaria. Se eu estivesse debaixo do céu, o Senhor também estaria. Porque não há lugar que Deus não possa entrar, não há poder que ele não tenha, autoridade que ele não possua. Colossenses diz: porque ele é a cabeça de todo principado. Isso aqui é muito sensato. Ele é a cabeça. Sabe o que é cabeça de principado? Principado no hebraico, no grego, significa principal, autoridade principal. Ele disse: eu sou cabeça de todo principado, eu sou autoridade principal, eu sou o poder principal, eu sou o poder principal. Ninguém consegue impedir a glória, o poder, a autoridade, aquilo que Deus tem para fazer. É por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante diz: a chave de Davi está na minha mão, e a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Quando Deus abre, ninguém fecha, e se Deus fechar, não tem capeta que vai abrir. Quem pode dar um grito de glória aqui nessa casa? Catuca alguém perto de você e diga: o teu Deus é poderoso, meu irmão. Teu Deus é fortão. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Olha o que o diabo está pedindo: adoração de Jesus. Aí Jesus responde na palavra: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Deus não divide a sua glória com ninguém. Jesus está dizendo para Satanás: a glória é somente de Deus. Eu não vou me prostrar diante de você, eu não vou adorar você, eu não vou entregar louvores. E olha para cá, porque aqui aperta um pouquinho o negócio. Porque aqui Jesus está falando de idolar. Sabe o que a gente acha que é idolatria? A gente acha que idolatria é só se prostrar diante da imagem. Não, não é só isso não. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Repita comigo: idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Olha para cá.
Então, se a primeira coisa que você faz quando você acorda não é orar, mas é pegar no teu celular, você está idolatrando o seu celular e tomando o lugar de Deus. Se você está prestando mais o seu tempo às coisas seculares do que a Deus, você está idolatrando. Se você passa mais tempo vendo Netflix do que meditando na palavra, você está idolatrando. Se você passa mais tempo namorando do que orando, você está idolatrando. Porque idolatria não é só dobrar o joelho. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem que ser buscado em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça. Deus tem que ser o primeiro. Quando eu deixo telefone ficar em primeiro lugar, WhatsApp em primeiro lugar, Instagram em primeiro lugar, Facebook em primeiro lugar, trabalho em primeiro lugar, dinheiro em primeiro lugar, desejo em primeiro lugar, isso está roubando o lugar de Deus. E Deus não divide a sua glória com... Ah, pastor, mas como é que eu vou conseguir ser crente dentro do meu trabalho? Já que você não pode sair de lá para vir para a igreja, leva a igreja para o teu trabalho. Leva Jesus para o teu trabalho. Fala com Jesus lá naquele momento, prega a palavra, fala do amor dele. É todo o tempo em espírito e em verdade. Você pode ver que a única coisa que Deus procura na terra é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque a adoração tem muita por aí. É por isso que nem toda adoração Deus está presente. Eita Jesus. Tem gente que canta, pula, roda, faz um monte de performance, Deus não recebe nada. Porque para Deus receber, o texto diz, Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem que ter espírito, tem que ter verdade, tem que ter essência. É por isso que eu não consigo entrar na igreja para oferecer qualquer culto, irmão. É por isso que eu não consigo entrar na igreja e ficar com cara fechada, oferecer qualquer coisa. Hoje eu vou ver se eu dou glória. Hoje eu vou ver se eu dou aleluia. Hoje eu não sei se eu oro. Hoje eu vou trancar minha cara. Meu filho, você já está perdendo o teu tempo. Você veio para cá para adorar, para oferecer o teu melhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Com chuva, glória a Deus. No deserto, glória a Deus. No sol, glória a Deus. No calor, glória a Deus. Com porta fechada, glória a Deus. Paulo e Silas estavam com corrente na mão, nos pés, tinham motivo para reclamar. Eles estão dentro da cadeia, mas a Bíblia diz que eles estavam orando e cantando. Se quem está preso com a mão e o pé consegue cantar no meio da prisão, você também consegue abrir a boca para dar glória. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai esperar apertar? Pergunta, vai dar glória ou vai esperar apertar? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aí o diabo leva Jesus lá para cima do pináculo do templo. Por que tu não se lança daqui? Se tu se lançar daqui, a Bíblia diz que os anjos, está escrito que os anjos do Senhor podem te guardar e te livrar para que não tropece com o teu pé em pedra. Olha o que o diabo está dizendo. A expressão que ele usa é, está escrito. Vem comigo, está escrito. Não, você tem que gostar de Bíblia. 1, 2, 3, vai. Se ele diz está escrito é porque ele tem conhecido. Cara, isso é muito violento. É muito violento. Porque o diabo mostra aqui que tem conhecimento, mas não tem arrependimento. Ele é o ser que vai ser condenado porque ele tem um conhecimento da verdade, mas ele não se arrepende porque nele está iniquidade. O que é iniquidade? Evolução do pecado. O que é iniquidade? Prática do pecado sem arrependimento. Ele é um ser que tem o conhecimento, mas ele deturpa a verdade para levar pessoas para o inferno. Você está entendendo isso aqui ou não? Porque essa apostasia, ela é presente nos dias que nós vivemos. Nós percebemos hoje como o diabo tem usado o conhecimento para levar pessoas para o inferno. Como o diabo ele tem conduzido pessoas pelo conhecimento ao inferno. Porque o diabo ele não conduz no conhecimento para o arrependimento. Ele conduz no conhecimento para a destruição da sua vida. Aí você percebe num tempo onde nós estamos vivendo, onde as pessoas falam que tudo é comum, tudo hoje é normal. O que era pecado há 30 anos atrás, hoje não é mais pecado. Está entrando na igreja e a gente acha normal, acha natural. Jesus love, coraçãozinho, hashtag ele é bom. A gente vai vivendo essa era. Aí o diabo vai deturpando a palavra para destruir as pessoas. Aleluia.
A era que nós estamos vivendo é uma geração que é conduzida pelo conhecimento, mas não é levada ao arrependimento. Aí muito se conhece, mas pouco é levado ao arrependimento da palavra. Porque o diabo tem o conhecimento, mas usa para conduzir o homem ao pecado. E não basta conhecer, tem que se arrepender. Não basta você ter que entender a palavra, você tem que se arrepender mediante a ela. A palavra tem que gerar transformação em você. A palavra tem que gerar mudança em você. A palavra tem que gerar avivamento em você. A palavra tem que gerar mudança de dentro para fora. Sabe, Luiz Hermínio fala algo interessante. Ele diz que o culto poderoso não é o culto que você pula, salta e roda. O culto poderoso é quando você sai triste consigo mesmo. Sabe o que é triste consigo mesmo? Epa, eu preciso mudar, hein? Eu estou errado nisso aqui, hein? Eu tenho que mudar isso aqui, hein? Só que a apostasia que nós estamos vivendo é essa apostasia do conhecimento, aonde o homem usa o conhecimento para dar lugar à sua carne. Ele usa o conhecimento para viver os seus desejos. Ele usa o conhecimento para viver a sua vontade. Ele usa o conhecimento para deturpar o homem ao pecado, para destruir o homem. Porque o diabo está dizendo, está escrito, se te lançares daqui, dará ordem aos seus anjos. Ou seja, pode se lançar, o anjo te guarda. Você já viu gente assim? Que usa a palavra e diz, tem nada demais, está escrito lá. Só que ele usa com a deturpação para destruir você. Ele usa com a intenção de deturpar a palavra para te levar à condenação. Ele não usa o conhecimento para salvação, ele usa para destruição. O diabo está usando o conhecimento para Jesus, mas para destruir Jesus. Se lança daí, vai dar em nada não. Se lança. Só que Jesus tem conhecimento da palavra. Bate no peito e diga, eu tenho que ser cheio da palavra. Bate no peito e diga, eu preciso da palavra. Porque é somente através da palavra que você vai vencer o pecado. Olha como é que Jesus fala. Não tentarás o Senhor teu. Jesus vai vencer o diabo através da pá. Eu vou vencer o diabo através da pá. Eu vou vencer o meu desejo através da pá. Eu vou vencer o pecado através da pá. Eu vou vencer os meus desejos carnais através da pá. Eu vou vencer o mundo através da pá. Porque a fé vem pelo e o ouvir vem pela. Mas você passa a vida inteira, toda hora, só ouvindo Anitta, Pablo Vittar, essas porcarias. Você vai morrer, meu filho. Você não vai ter fé. Você vai. Quer pecar, ainda peca ruim. Pergunta para esse irmão, dá um glória para disfarçar, irmão. Tá na cara que é com você. A fé vem pelo. Mas esse ouvir não é ouvir essas porcarias do mundo, é ouvir a pá. Porque a palavra que me dá força, a palavra que me dá fé, a palavra que me dá ânimo. Aí você entra na igreja e fala, pastor, estou tão desanimado, estou tão cansado. Na hora que eu leio a Bíblia, eu dou um forcazaço, desânimo. Eu consigo ficar 3 horas vendo Pantanal, mas não consigo ficar 1 hora meditando na Bíblia. É falta de palavra na tua cachola, é falta de Bíblia na tua cabeça, é falta de mensagem no teu espírito. Meu filho, a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. A palavra levanta, a palavra dá ânimo, a palavra edifica, a palavra te cura, a palavra te salva. É pela palavra que a gente vence o diabo, é pela palavra que a gente vence o mundo, é pela palavra que a gente vence Satanás. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Quem pode dar glória do tamanho da vitória? Vai! Irmão, esse texto é sensacional, isso aqui é sensacional. Por que isso aqui é sensacional? Porque você vai perceber aqui que o diabo vai tentar Jesus nas 3 esferas. Primeira esfera, corpo. Segunda esfera, alma. Terceira esfera, espírito. Para acordar esse irmão que está doido para ir no McDonald's. Primeira esfera, corpo. Segunda esfera, alma. Terceira esfera, espírito. Eu te provo na Bíblia que Jesus foi tentado nas 3 esferas. Primeiro, no corpo. Pega essa pele e transforma em pães. O que é pão? É necessidade do corpo. Jesus estava com fome, sim ou não? Estando com fome, ele tem necessidade. Aqui é onde o diabo entra. O diabo vai te tentar na sua necessidade, no teu corpo, teu desejo físico. É a primeira tentação que ele vai tentar é conduzir você no teu corpo, porque você é humano, você é matéria, você tem necessidades fisiológicas. Por isso cuidado, porque nem toda a porta que se abre na necessidade vem de Deus. Nem toda oportunidade que aparece na necessidade vem de Deus.
Eu estou precisando tanto de dinheiro, estou precisando tanto de um emprego, eu estou precisando tanto de um negócio, estou precisando... Aí o diabo vai te oferecendo as coisas. E você fala, não, isso é de Deus, está chegando, mas está vindo para destruir você. Eu preciso ter discernimento de espírito, conhecimento da palavra, para compreender que o diabo vai me tentar na minha necessidade. Nem toda oportunidade que se abre na minha necessidade vem de Deus. Tem portas que se abrem para a minha destruição. O diabo vai tentar no corpo. Segundo, o diabo tenta na alma. Tu não és filho de Deus? Não, então por que você não se lança daqui do pináculo? Se você se lançar daqui, está escrito, dará ordem aos seus anjos para te proteger. Jesus tinha poder de realmente dar ordem para os anjos. Mas a questão é, ele estava ali para ser tentado como homem e vencer como homem. Se Jesus se joga do pináculo, como homem ele poderia morrer. O que acontece se um homem subir do prédio e se jogar? Ele morre, irmão. Então o diabo está tentando Jesus aonde? Na alma. Alma. É isso que ele quer fazer. Ele quer destruir a sua alma. Por isso que muitas das vezes você vai passar por tentações nas suas emoções. Porque a alma ela é o centro das suas emoções. E ali é onde você vai passar o maior número de guerra possível na mente para tentar te levar para o caminho de destruição. Porque é na alma que ficam as lembranças, é na alma que ficam as marcas, é na alma que ficam as feridas, é na alma que ficam os traumas, é na alma que ficam as dores, são nas almas. Então o diabo ele vai tentar conduzir você em situações na alma para destruir a sua alma. E você precisa fortalecer a tua vida para que a sua alma não esteja liberada para ser atacada por demônios. Se encher do espírito. Terceiro, o diabo vai ser tentado no seu... Jesus vai ser tentado no seu espírito. Como que ele vai ser tentado no espírito? Quando o diabo diz para ele assim, por que tu não se prostra diante de mim? Aqui eu te darei reino, te darei poder. O que o diabo está querendo? Adoração. Adoração é feita em espírito. Porque Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração é feita em espírito. Então o diabo quer deturpar o espírito. O diabo quer tentar você no teu espírito. Exemplo, você já viu gente que uma hora está na igreja, outra hora de falar, está demorando muito aqui, vou lá para macumba. A macumba é mais rápido. Aí eu vou sair daqui e vou lá para o espiritismo. Aí eu vou sair daqui e vou para outro lugar, eu vou procurar outro caminho. Ele vai deturpando o espírito. Ele vai levando você para outros caminhos. Essa é a intenção dele. Pastor, como é que eu faço para vencer o diabo na tentação? Seja cheio do Espírito Santo. Balança duas pessoas perto de você e diga, tu precisa ser cheio. Cheio do Espírito, cheio da glória, cheio da presença, cheio do fogo de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio da unção de Deus, para não ter espaço para o diabo preencher teu espírito, nem tua alma, nem teu corpo, mas você ser usado apenas pelo Espírito de Deus. Quem concorda, dá outro grito de glória a Deus aqui. Aí olha o que o texto diz, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se por algum tempo. Grita comigo, diga, algum tempo. Não, diga mais forte, 1, 2, 3, vai. Ele vai tentar de novo. Aleluia. Eu sei que você já venceu essa etapa, mas diga para alguém, ele vai tentar de novo. Então você precisa estar mais firme, mais cheio, porque quando ele vier, você vai estar firme para vencer o diabo. E para fechar a mensagem, que eu sei que você já está doido para ir para casa, quando Jesus ele vence o diabo, o texto fala que o diabo se retira, os anjos se aproximam para servir Jesus. Pastor, onde está escrito isso? Mateus capítulo 4, versículo 11. Se puder botar aí no data show, você bota aí. Mateus 4, 11 diz, e os anjos chegaram e o serviram. Eu sei que o texto que nós lemos está em Lucas 4, só que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 4, versículo 11, diz que os anjos chegaram e o serviram. Depois que o diabo sai, os anjos se apresentam na história e servem a Jesus. E eu gosto de uma outra expressão grega que diz, ó, então o diabo o deixar, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É mais ou menos isso. E tem uma outra expressão no grego que fala
que os anjos vieram e prepararam um banquete para Jesus. O que você quer? Olha para cá que eu estou fechando. Você quer o quê? O que você quer? Você quer o prato ou quer o banquete? Você quer o prato ou quer o banquete? Porque se quiser o prato, qualquer capeta te dá. Agora quer banquete? Fica firme. Porque depois que Jesus vence a tentação, os anjos serviram Jesus. Diga para alguém perto de você: os anjos estão preparando o banquete. Diz: os anjos estão preparando o banquete. Os anjos estão preparando o banquete. Você vai dizer: vai valer a pena, vai valer a pena servir esse Deus, porque depois que você chuta o laço, depois que você chuta a precipitação, te prepara, porque vai ter caviar, vai ter picanha, vai ter toscana, vai ter suco de laranja, de manga, melancia, vai ter tudo do bom e do melhor. Agora espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, subirão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pega na mão de alguém que está perto de você, aperta a mão dele, chuta ele, bate nele, faz alguma coisa. Pega na mão dele e diga: é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que tu sai daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Diga: Satanás não te vence nessa guerra, você é vencedor. Balance e diga: fica firme, Deus é contigo, tem banquete te esperando. Quem pega da glória, quem da glória pega. Da glória quem tem manda a glória. Da glória quem recebe manda a glória. Se for para aplaudir, aplauda com vontade, irmão. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, Deus está cortando o laço nesse domingo. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada nesse domingo. Enquanto a igreja bate palma, o diabo está perdendo a guerra. Enquanto a igreja bate palma, tem laço de morte sendo cortado, tem laço de precipitação sendo cortado, tem laço de negócios errados sendo cortado. Enquanto a igreja está adorando, tem livramento, 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 livramento. Quem pega, quem pega, quem pega, abre a boca, solta o glória a Deus. É pra papacapatarabada cobidará, é pra maia, daia canto, toprefia, é pra barabacoba darabasuri bidarabaga, é pra maia, darabacalabarabasuri bidaraga, é paia, daia canto, jobidência, é plumidaia canobadagadacé, é biobadaia, daia canto, jobinácia, é pra papacanto, joma, é biada canto, jobidaracando, é pra mandarava suribi candaracando, é pra minha daia canta, é pra papa canto teia, é pra maia daia canto jobidarabara, alabarabagaçu. Levante a mão que eu quero profetizar. Levanta as duas quem tem juízo. Se você for fiel a Deus e esperar o propósito de Deus se cumprir, te prepare, porque ninguém da tua casa vai viver o que você vai viver. Ninguém da tua vizinhança vai viver o que você vai viver. O mês de setembro vai ficar marcado com promessas sobre a tua vida, mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo